Muito bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite do Eládio de participar dessa manhã com vocês. Eu já me sinto em casa aqui. Desde janeiro eu estou ministrando os meus cursos de filosofia exatamente aqui nesse auditório. Então me sinto muito à vontade de falar também na presença de alguns alunos, o Antônio e o Jorge, também alguns conhecidos, a Simone, o Patrick, a Rejane. E espero que em breve eu conheça mais vocês e participe cada vez mais dessa verdadeira família que eu tenho visto ser a garantia. Então, é muito propício falar de ética profissional, ética do trabalho, num ambiente em que, de fato, há essa promoção, há essa cultura. Eu tive um pouco de contato com o Patrick, que eu sei que trabalha também com isso, e percebi que vocês valorizam esse tema, valorizam essa prática moral de um trabalho consciente. Então, como vocês sabem, eu sou professor de filosofia e de direito e há várias éticas, há várias correntes morais, há vários pensamentos sobre o comportamento. A ética reflete sobre o modo como nós vivemos. A ética é quando a gente para conversar sobre o que está certo, o que está errado, o que é justo, o que é injusto. Não é isso que é a ética, de uma forma sistemática, de uma forma coerente, de uma forma conceitual. E a ética que eu vou apresentar a vocês é uma ética muito conhecida, é a ética mais conhecida do mundo, que é a ética cristã, que é baseada no princípio da caridade, como todos sabemos. Só que eu não vou falar da ética do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da oração, da liturgia, da Sagrada Escritura. Eu não vou falar da religião cristã como atos de piedade e como forma de vida espiritual. Eu vou falar da dimensão prática, moral, concreta da vida cristã no trabalho. E para isso eu me baseio num grande santo da Igreja Católica, que é São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá apresentou uma espiritualidade para leigos, que somos nós no meio do mundo, que queremos viver as nossas atividades, principalmente de família e de trabalho, de forma intensa, de forma profunda, de forma verdadeira, de forma autêntica, com base no nosso coração cristão, por assim dizer. E aí dizia 3 coisas: que nós temos que santificar-se no trabalho, isto é, nos tornar santos no trabalho, que nós temos que santificar o trabalho, isto é, aperfeiçoar o trabalho que nós estamos fazendo, e que nós temos que santificar os outros pelo trabalho. Então, inspirado nessa tríplice exortação de um santo, eu vou converter esse argumento para um argumento ético e moral. E aí eu dividi essa reflexão em 3 partes. O que significa a ética individual da felicidade, que é quando a gente busca realização pessoal no trabalho. O que significa a ética social do bem comum, quando nós buscamos contribuir para os outros pelo trabalho. E o que significa a ética da excelência profissional, que é quando nós aperfeiçoamos o trabalho. Então a gente tem aqui 3 partes para refletir de forma coerente e coesa sobre a nossa conduta profissional. Então vamos começar aqui pela realização de si mesmo no trabalho. Todo homem busca a felicidade. É assim que começa a ética de Aristóteles, o maior filósofo da antiguidade. Nós buscamos certas coisas para ter uma satisfação, para ter um bem-estar, para ter uma sensação positiva de que está valendo a pena o que nós estamos fazendo, e nós queremos sempre buscar algo mais. Ora, isso se baseia na sede que todo homem tem de felicidade. Tudo que nós fazemos, em última instância, é para a felicidade. A felicidade é o termo último da nossa busca. Ora, Aristóteles achava que a felicidade era alcançada ou era conquistada com muito esforço quando nós praticamos as virtudes. Então, a virtude leva à felicidade. Quando nós somos virtuosos, nós somos felizes. Quando nós somos viciosos, ou quando nosso caráter é falho, é frágil, nós somos infelizes ou tristes. Então, isso gera uma ética das virtudes, que foi totalmente assimilada pelo cristianismo. Então, a felicidade não é uma atividade, não é algo passivo. Ninguém é feliz deitado numa cama e vendo a banda passar.
Nós somos felizes quando nós realizamos os nossos talentos, as nossas inclinações e quando nós estamos em constante processo de aperfeiçoamento. Então, uma mãe feliz é uma mãe que a todo momento busca ser uma mãe melhor para o seu filho, conhecer melhor o seu filho e enfrenta a cada dia os desafios que é criar uma criança. Da mesma forma, o trabalhador, que é o nosso caso aqui, será tanto mais feliz quanto mais ele buscar realizar essas suas aptidões de forma mais eficiente, mais objetiva, mais prática e mais perfeita. Então, o ideal de santidade, que é um ideal religioso, aqui vai ser um ideal de perfeição. Quando nós dizemos eu não sou santo, como se nós disséssemos que nós não podemos chegar a um nível de perfeição cristã. E também nós não dizemos que nós não somos perfeitos. E nós, claro, nós não somos perfeitos. A religião explica que nós não somos perfeitos por causa do pecado original, que nos faz sempre voltar a errar e voltar a cometer os mesmos erros, mesmo que nós não queiramos. Mas ninguém disse que a santidade e a perfeição são estados prontos e imediatos. Pensem no exemplo do esporte. Foram os gregos que inventaram essa ideia do esporte. O que faz o grande atleta? Ele treina todos os dias e está em constante ameaça dos seus rivais de ser superado. Ele tem que superar os outros, o segundo, o terceiro lugar, que estão sempre à espreita de quererem superá-lo. Ele tem que se superar a si mesmo, a todo momento, a todo dia. Então, o melhor jogador do mundo, ou o melhor nadador do mundo, tem o melhor tempo do mundo. O que ele faz? Ele tem que bater o próprio recorde. A todo momento, ele tem que buscar bater o próprio recorde. Então, o Michael Phelps, ele tem agora um desafio, ser melhor do que ele mesmo. Parece que ele se aposentou, né? Aí é fácil. Né? Acontece que na vida moral a gente não se aposenta. Eu tenho que buscar ser cada vez melhor para minha esposa, cada vez melhor para minha filha, cada vez melhor para os meus alunos, cada vez melhor para os meus orientandos, no caso das minhas ocupações de família e de trabalho. Então, a nossa motivação tem que ser uma motivação profunda, de ser cada vez mais feliz e de aproveitar todas as oportunidades, isto é, todos os dias, todas as horas, para fazer algo melhor. Porque senão a gente entra no sentido torturante do trabalho. A palavra trabalho vem do latim laboro, de laboral, que significa tortura. Então, a ideia de que o trabalho é uma tortura repetitiva, mecânica, monótona, chata, sem sentido, sem nenhuma significação profunda, é uma ideia completamente errada para a ética do trabalho. Você não vai ser, ou seja, o trabalho é uma tortura, que é um ganha-pão necessário para a sua subsistência, sem o qual você não sustenta você mesmo e a sua família, e é o seu lazer, a sua cultura, a sua diversão, né? E, portanto, você é obrigado a trabalhar como se fosse uma tortura. Olha, essa não é a ética cristã no trabalho. A ética cristã no trabalho busca, como vocês podem ver aqui no item 2, do primeiro item do plano de aula, uma motivação moral e religiosa profunda no trabalho. Quando nós trabalhamos, nós não estamos apenas ganhando dinheiro e vendendo, como se fosse prostituindo uma capacidade nossa. Olha, eu sei dar aula, você me paga, eu dou aula, você recebe a aula, eu recebo o dinheiro e pronto. Como se eu não tivesse interessado em dar a aula, que é aperfeiçoar o trabalho, é o item 3, como se eu não tivesse interessado em me aperfeiçoar dando a aula, que é o meu trabalho, e como se eu não tivesse interessado nos alunos que recebem a aula, mas apenas no dinheiro. Vejam que o dinheiro nem aparece aqui na nossa palestra. Claro que o dinheiro é importante, sem dúvida nenhuma, mas a motivação principal do trabalho, o dinheiro vem por consequência. É como se dissesse, buscar antes o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado, tudo virá por acréscimo. Né? Então, quando a gente busca não é ser perfeito, porque ninguém é perfeito, mas é buscar a perfeição. Então, é ter uma motivação moral e religiosa. Isto porque os cristãos já conhecemos que os nossos talentos, as nossas capacidades, as nossas faculdades, aquilo que nós sabemos fazer, das coisas mais simples às coisas mais complexas, são dádivas, são presentes de Deus, e nós somos obrigados a multiplicar esses talentos. Vocês conhecem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é aquela exatamente que aquela que Nosso Senhor reconhece a importância de investir os talentos. Eles podem ser poucos. Então, vocês podem ser desde o diretor-geral, o coordenador, o gerente, o líder, ou nada disso.
mas o importante é que vocês saibam multiplicar esses talentos. Isso tem uma grande importância, porque está ligada a duas primeiras virtudes que eu quero tratar com vocês. Eu vou falar de várias virtudes, mais de 10 ao longo da nossa manhã, nossa horinha de palestra. Mas as duas primeiras virtudes da ética cristã no trabalho são a gratidão e a generosidade. De graça recebemos, de graça damos. Você diz, não, professor, mas eu estou aqui não é de graça não, eu estou aqui para receber, eu estou aqui trabalhando. Claro, vocês estão aqui trabalhando e vão receber, mas a gratidão é um estado ético, de ânimo profundo, de quem dá mais do que merece. Por que dá mais do que merece? Por que dá além? Porque recebeu de graça. Vocês não merecem os dons que receberam. A capacidade intelectual, a cordialidade, a capacidade persuasiva, a liderança que vocês têm, tudo que vocês têm, vocês receberam de graça e de algum modo vão dar de graça. Então, para além da relação utilitária e profissional, dizer, olha, o meu trabalho custa tanto, me pague tanto e eu dou o que você me pediu, o que me contratou. Claro, isso vejam, eu não estou negando o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é o mínimo, é o salário mínimo, literalmente. E nós queremos o máximo. Por que nós queremos o máximo? Mesmo que o salário seja mínimo. E mesmo que o salário seja, bem, eu pertenço à classe, sem falsa modéstia, sem nenhum problema, entre as mais mal remuneradas do país. A classe do professor, do magistério superior. Bem, eu poderia ter duas opções, ficar choramingando e falar, puxa, como eu sou desvalorizado, olha só, eu estudo tanto, pesquisei tanto. Junto com os médicos, nós, por exemplo, os acadêmicos, temos uma formação, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nós só perdemos para os médicos, que têm que se especializar mais 10 anos depois da faculdade, e ainda assim também são mal remunerados. Mas todos somos mal remunerados. Todos nós gostaríamos de ganhar mais do que ganhamos, porque existe uma grande recessão econômica, nosso país não é um país próspero em que todo mundo ganha quanto merece. Muitos poucos estão satisfeitos enquanto ganham. Né? A gente tem juros, tem inflação, tem uma grande complexidade aí de problema. Mas a gente pode ganhar pouco, mas quer dar muito, porque a nossa motivação é, no fundo, religiosa. Então, e como é que a gente valoriza esses talentos? Como é que a gente multiplica esses talentos? Com a prática das virtudes. A ética pertence à filosofia, ela é uma disciplina filosófica, foi fundada por Aristóteles. Só que ela é algo bem prático. Então, o modo prático de tratar da ética é tratar das virtudes. As virtudes são disposições do caráter, são hábitos que nós reiteradamente praticamos. Tá? E os gregos perceberam que há 4 virtudes cardeais. E os cristãos também reconheceram que há quatro virtudes cardeais. Só que os cristãos acrescentaram 3 virtudes religiosas ou teologais. Quais são as 4 virtudes cardeais? Que todos os homens têm, ou podem ter, ou devem ter. Tá? A temperança, a fortaleza, a prudência e a justiça. Essas são as 4 virtudes do caráter humano. Todos, sem nenhuma exceção, têm situações e têm que praticar essas virtudes. Além dessas 4 virtudes humanas, os cristãos acrescentaram mais 3. Né? São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, fala da fé, esperança e caridade. A maior delas é a caridade. Eu comecei falando que ela é a base da ética cristã. Não existe ética cristã sem amor. Né? Amor a Deus, em primeiro lugar, e amor ao próximo. Tá? Mas vejam, o amor ao próximo depende do amor a si mesmo, como vocês sabem. Que não é um amor egoístico. Eu tenho que dar ao próximo o que eu gostaria de receber. Essa é a regra de ouro do Evangelho. Então, essa primeira parte da nossa reflexão, que é a autorrealização. Você tem que investir na sua personalidade. Isto é, a primeira matéria-prima que você tem para trabalhar, é a mais importante matéria-prima que você tem para trabalhar, é você mesmo. Você tem que investir nas suas capacidades, nas suas faculdades, a partir de um exame de consciência. Exame de consciência profissional que também é moral, como eu vou explicar principalmente no item 3, na parte 3 da nossa apresentação. Então, o que significa aqui no item 6 e 7 do item 1? Essa busca das virtudes. Começando pela temperança. A temperança é o autocontrole. A temperança é literalmente, o nosso tempero das coisas que são prazerosas.
Então, a temperança é o modo como nós lidamos com o prazer. E há dois prazeres fundamentais, dois prazeres básicos, que são os prazeres da mesa e os prazeres da cama. Os prazeres relativos ao desejo de vida. Ao desejo de vida individual, eu tenho fome porque eu preciso continuar vivo, e eu tenho apetite sexual porque, de algum modo, a vida da espécie pulsa em mim, e aí eu, de algum modo, busco essa satisfação e esse prazer. Ora, esses prazeres, desde a mais tenra infância, eles são dosados, eles são temperados, eles são controlados pela a nossa temperança. Então, a virtude que controla os prazeres chama-se temperança. Nós temos prazeres em conversar, nós temos prazer em dormir, nós temos prazer em jogar, nós temos prazer em ficar na internet, nós temos prazer em não fazer nada. Então, sempre quando nós temos prazer, nós temos, segundo os gregos, uma paixão. Paixão é um afeto que vem de fora e nos move e mexe com a gente. Então, a gente fala, eu estou apaixonado. A gente pensa logo no sentido de um namorado, de alguém que nos mexeu e a gente fica pensando nessa pessoa, isso nos dá prazer. Então, só que não tem essa única paixão afetiva, paixão erótica ou paixão amorosa. Tem paixões, eu estou apaixonado por filosofia, estou apaixonado por trabalho, que pode ser eu vou falar disso também. Existe um vício do excesso de trabalho. E esse tipo de palestra que motiva fundamentalmente a ética do trabalho não pode ser confundida com uma exortação de que o trabalho é a coisa mais importante e é a única coisa importante da vida. Porque quem só trabalha, não trabalha bem. Porque a vida não é só trabalho. E uma das coisas mais importantes para trabalhar bem, para trabalhar inteiro, é ter um equilíbrio global de vida. É ter um contexto de vida mais amplo, mais completo, e que vai dar aos momentos de trabalho a base existencial para que o trabalho seja bem feito. Tá? Que é a virtude da ordem, que eu vou falar no item 9 já já. Então, a temperança é essa primeira faculdade. Ela é básica, mas ela é uma rasteira no nosso cotidiano. Porque os prazeres, eles são muito fortes, muitas vezes. Nós somos sensíveis aos prazeres. Isso é normal, isso pertence à nossa natureza. Nós gozamos com os prazeres, nós gostamos dos prazeres. E por causa disso nós somos reféns dos prazeres. A temperança é a virtude que nos torna senhores dos prazeres. Isto é, nós mandamos nos prazeres. Nós decidimos o prazer. Eu gosto muito de conversar com o Eládio. Mas eu não vou conversar aqui a manhã inteira. A gente tem assunto para ir até meio-dia rapidamente. Tem muitas afinidades, coisas em comum, interesses recíprocos. A amizade é uma coisa muito boa e causa muito prazer. Mas a gente tem obrigação e tem uma série de outras coisas. É a temperança que vai dizer, não, agora, infelizmente, precisamos ir. Bem, em segundo lugar, há uma virtude importante, que é a virtude da fortaleza, ou coragem, que a gente pode traduzir como força de vontade, como obstinação, como determinação. Como quem diz, eu quero, eu posso, eu faço. Né? Eu quero, eu posso e faço. Ora, a prudência, ela está ligada à temperança, à fortaleza, porque é essa força de vontade que vai nos dar, inclusive, o autocontrole dos prazeres. Tá? E o que é a prudência, então? Os gregos representavam essas virtudes pelas partes do corpo. Né? A temperança aqui no abdômen, entre o estômago, prazeres da cama, e a genitália, prazeres da... Perdão, o estômago, prazeres da mesa, e genitália, prazeres da cama. Né? O estômago, então, esses dois desejos de vida. A fortaleza era o peito, o desejo de poder. Mas o poder aqui, a fortaleza estava ligada na antiguidade à coragem bélica, da força de vencer a guerra. Está muito ligada ao esporte também, aquela tenacidade, perseverança, força de ir além, de conseguir vencer. E, se for o caso, dominar o outro, numa guerra. Né? Então, a virtude de um policial, por exemplo, a virtude de um guerreiro, por exemplo. Só que a gente não está falando, ninguém aqui é policial, ninguém aqui é guerreiro. Mas nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter fortaleza, nesse sentido de ter determinação e força de vontade. É uma vontade de poder, é um desejo de poder a coragem, mas o poder sobre si mesmo. Tudo que eu estou falando é de vocês em relação a vocês mesmos, né? Realizar-se no trabalho. E a terceira prudência fundamental é a prudência. A prudência nos leva exatamente a querer o que podemos realizar, né? Eu falei querer, poder e fazer. A prudência é quem vai nos dar o contexto necessário para fazer as coisas da maneira apropriada, né? Com a pessoa certa,
no momento certo, da forma certa, encontrando a palavra certa. Então a prudência aqui nos faz pensar, refletir e verificar se o que nós estamos fazendo é ou não correto, deve ou não ser feito, naquele momento, com aquela pessoa, naquele dia, daquela forma. Então a prudência vai nos tornando sábios para escolher a atitude correta para a pessoa correta no momento correto. É a sabedoria prática. E para isso nós vamos mobilizar uma coisa extremamente importante, que é a experiência. Experiência que não é só a experiência própria. Por isso a prudência está ligada a uma virtude que é a virtude do aconselhamento. Então, no caso de uma relação corporativa, como a de vocês, é muito importante pedir ajuda, é muito importante pedir conselho, é muito importante pedir compartilhar as experiências dos outros. Os outros, isso eu vou falar depois, quando eu falar dos outros, que eu não estou falando dos outros. Os outros não são rivais. Os outros não são competidores. Embora nós devamos emulá-los, nós devamos nos espelhar neles e inclusive querer superá-los, no bom sentido. E eles também têm que nos querer superar para que nós elevemos juntos o nível geral da excelência na empresa. Então existe uma boa competição, um bom combate, e existe uma má competição e um mau combate. Então, eu peço ajuda à experiência do outro, porque é a experiência da empresa. Porque os outros são colaboradores, são cooperadores de um fim comum, de um bem comum. Então, se cada um melhorar, toda a empresa melhora. Toda a garantia melhora e por isso, que bom que há o profissional do mês ou do ano, destaque, vai além e tomara que passem este destaque. E aí todo mundo vai aprendendo. Então a empresa vai ganhando uma experiência corporativa de prudência, de amadurecimento, porque não tem prudência abstrata. A prudência é concreta. Quem sabe um pouquinho de direito sabe que tem a palavra jurisprudência, que é uma decisão concreta de um juiz ou de um tribunal, que hoje em dia é considerada reiterada, uma decisão que se repetiu, né? Então tem a jurisprudência no direito e tem a prudência como se fosse a jurisprudência da garantia, que é a experiência de toda a corporação que deve ser compartilhada. E por fim a justiça. É uma virtude fundamental para o trabalho. Tudo passa por essa virtude, que é a virtude da justiça. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Justiça é honrar as palavras, honrar os contratos, honrar a atitude e dar às pessoas segundo o seu mérito. Essa é uma noção básica de justiça. Mas o que eu quero tratar da justiça nesse aspecto do autoconhecimento e da autorrealização é o aspecto da virtude da ordem, aqui no item 8, aqui no item 9. Bem, mas indo por cada item, o item 7 fala de que não há busca de virtudes, nós não vamos aperfeiçoar a nossa conduta profissional, nós não vamos além nessa superação. Vejam, qual é a motivação? Religiosa, profunda, moral e pessoal, de querer ser cada vez mais feliz. Inclusive é legítimo querer galgar cargos superiores, querer subir novos cargos, ganhar mais dinheiro, exatamente pelo aspecto da virtude da ordem que eu vou falar agora. Então não há busca de virtude sem exame de consciência. Isso é algo típico da tradição cristã e isso é algo também típico da tradição clássica. Isso começa com Sócrates. O que é o exame de consciência? O exame de consciência é quando a gente para pensar, não precisa ser 2 horas, mas também não pode ser 2 segundos. Pode ser 2 minutos. De preferência diariamente, e verifica o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado. O que a gente fez de certo, a gente fala, puxa, ótimo, talvez eu consiga fazer ainda melhor. E o que a gente fez de errado, a gente corrige. Não é para se amargurar, não é para se arrepender, para se ressentir, para ficar triste a noite inteira. Não, o exame de consciência tem que nos deixar feliz. Porque o exame de consciência é que nos torna homens. Homens e mulheres que buscam autoconhecimento, que buscam se conhecer a si mesmos para que aperfeiçoem. Então, o homem, não adianta falar assim, isso é uma coisa que São José Maria diz, não me diga que são coisas do teu caráter, são coisas da tua falta de caráter. É muito fácil dizer, eu sou assim, né? Eu nasci assim, é meu jeito, eu sou mentiroso. Não, se você é mentiroso, se você é fofoqueiro, você não pode continuar sendo mentiroso e fofoqueiro, porque são vícios morais graves para a convivência pessoal e profissional. Porque você está atrapalhando, a primeira coisa que você, nesse âmbito, eu estou dizendo, você está atrapalhando o seu caráter, a sua vida, se você é mentiroso e fofoqueiro. Porque isso faz mal, em primeiro lugar, para você. Isso não é egoísmo. Isso é amar o próximo como a si mesmo.
Você não vai desejar para que o próximo seja mentiroso e fofoqueiro. Mas, pelo visto, é isso que você considera ser um bem. Mas se você considera que a mentira e a fofoca são um bem, você está redondamente enganado em praticamente todas as éticas que existem. Nenhuma ética defende a mentira e a fofoca. Talvez exceto a maquiavélica, para fins de poder político. Né? Então, o exame de consciência é responder a seguinte pergunta: em que ponto posso melhorar? O que eu fiz de errado e o que eu posso ainda fazer de melhor? Né? Ora, para fazer coisas grandes, e nós queremos que o nosso trabalho seja grandioso, não por vaidade, não por orgulho, não por soberba, mas porque o nosso trabalho repercute na nossa alma, na alma dos outros e na excelência profissional dessa prática, dessa instituição. Seja ela qual for. Pode ser de lavar... O que eu estou falando vale para lavar o chão, para cuidar das coisas materiais, até trabalhos muito mais complexos, econômicos, contábeis, trabalhos psicológicos com as pessoas, que são super complexos. Né? Isso vale para qualquer tipo de trabalho. Tá? Todo trabalho dignifica o homem. Todo trabalho enriquece. Todo trabalho constrói a alma da pessoa. Isso é típico também da ética cristã, que hoje é declarado nas constituições: o direito ao trabalho, a dignidade da pessoa humana. Ninguém é digno se não tiver meio de prover o seu sustento, e o meio econômico de prover o próprio sustento é o trabalho. Né? Ora, o que eu acho que tem de mais importante a dizer para vocês nesse item vem agora. É o item 9. O item 9 fala da virtude da ordem. Isso, assim, particularmente mudou a minha vida, e por isso que eu transmito, compartilho com tanta alegria e generosidade a Deus, e gratidão a Deus e a São José Maria Escrivá, que foi um instrumento de Deus, essa parte. O que é a virtude da ordem? Isso é algo simples e ao mesmo tempo complexo. É simples porque todo mundo sabe que isso existe e que tem que organizar a vida, mas ninguém sabe muito bem como organizar a vida, por isso que é complexo. A nossa vida é composta de 5 atividades ou 5 elementos fundamentais. 5. E o livro que eu me baseio para explicar isso fala, que chama Virtude da Ordem, fala dos 5 dedos da mão. Tá? Então nós temos 5 atividades fundamentais que têm que estar organizadas. Os dedos não podem brigar entre si, os dedos não podem se atrapalhar. É exatamente quando os dedos estão funcionando bem, pela cabeça, é que eles são capazes de segurar, de pegar, de fazer o que eles têm que fazer. Tá? Quais são esses 5 elementos fundamentais? O maior de todos é a nossa fé ou a nossa religião, a nossa relação com Deus. É o centro, é o dedo aqui do meio, é o dedo maior, é o centro da nossa vida. Então, se a gente não tiver conciliado com a nossa religião, com Deus, se a gente não tiver, de algum modo, servindo a Deus, se a gente não tiver numa relação boa, honesta, sincera, conciliada com a nossa religião, a gente já começa capenga, já começa... Né? Então, a última coisa que nós podemos dizer é que nós não temos tempo para Deus. Isso não quer dizer também que nós vamos abandonar o trabalho, a família, o lazer e a sociedade por Deus, porque essa não é a nossa vocação. Vocês vão já entender o que eu quero dizer. O dedo anelar, exatamente porque tem um anel do matrimônio, é a família. As nossas relações em casa, seja com os nossos pais, maridos, esposas, né? Filhos, é a nossa relação familiar. Nós somos filhos, pais, irmãos, nós temos familiares. Tá? Então, a nossa relação também tem com a família, onde nós dormimos, acordamos normalmente, tá certo? Também tem que ser considerado. O dedo indicador, que na nossa sociedade é considerado o mais importante, e ele é muito importante, mas não é o único, é o trabalho. Que é exatamente o que aponta o que a gente faz a maior parte do tempo, a maior parte da vida. É o que nós fazemos no horário comercial de segunda a sexta. Né? É o nosso trabalho. E esse trabalho também é a nossa vocação. Como é que eu vou descobrir qual é o meu trabalho e como eu faço bem o trabalho? Exatamente quando o dedo do meio estiver estruturando a nossa vocação familiar e a nossa vocação profissional. Então eu faço trabalho motivado exatamente por esse eixo divino que estrutura a minha vida do ponto de vista religioso. E os dedos da ponta são igualmente importantes. Todos os dedos são importantes. O dedão é a nossa atividade social. Tá? Aniversários, festas, saídas, tá? Nossa atividade social, nós somos seres sociais. Amigos do trabalho, com quem nós conversamos no almoço,
Nós não estamos trabalhando, mas estamos, de algum modo, tendo uma relação social que é importante, que é fundamental para a nossa vida. E o dedinho, que parece pequenininho e desimportante, tem uns que nem tem o dedinho, certo? Na vida, que é o lazer e o descanso. O lazer e o descanso são absolutamente fundamentais para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso contato com Deus, com a nossa sociedade. Porque sem o lazer e o descanso, a gente não recobra as energias e a gente entra num ciclo de cansaço, de estresse e de depressão. Com certeza vocês têm esse caso aqui. De estresse laboral, de depressão das nossas capacidades, porque nós estamos absolutamente tensos, nervosos, porque não dormimos bem, porque não descansamos, porque não comemos bem. O que faz a virtude da ordem? Organiza o nosso tempo. Organiza a nossa agenda, o nosso calendário, os nossos meses, os nossos semestres, os nossos anos, as nossas décadas, as nossas vidas. Nós temos que olhar sempre a curto, médio e longo prazo. Nós temos que pensar bem o que eu estou fazendo hoje, quarta-feira, de manhã. A minha manhã de hoje está dividida em 3 partes. Eu tenho 3 coisas para fazer de manhã, até o meio-dia. A primeira é esta. Já começou com o café da manhã com a minha família. E com a minha oração matinal. Olha a ordem. A minha oração matinal, o meu café com a família e agora o meu trabalho começou. E claro, aqui eu encontro amigos, eu encontro conhecidos, eu também estou exercitando a sociedade. E depois eu vou tomar um café, o que também é um lazer de algum modo. Então eu vou organizar, mas eu não posso, repito, tomar um café e ter o lazer da conversa, da amizade, que também e deixar de fazer outras 2 coisas que eu tenho a fazer. Então o homem feliz e o homem justo consigo é o homem ordenado, é o homem que pratica todas essas atividades que são essenciais de acordo com a sua prioridade, de acordo com a sua vida, e só vocês podem responder como fazer isso na vida de vocês. Ninguém tem autoridade e ninguém tem a capacidade, porque ninguém conhece os elementos da vida de vocês, o tipo de família, o tipo de trabalho, aí vocês aqui sabem cada coisa. Então, qual é o principal vício? Se a ordem é uma virtude, qual é o vício correspondente oposto? O vício é a desordem. São as pessoas caóticas, atrapalhadas, embaralhadas, apressadas, nervosas, porque estão sempre fazendo uma outra coisa, estão sempre pensando em outra coisa, estão sempre preocupadas. São José Maria dizia, não se preocupe, se ocupe. Se você se ocupar e fizer o que tem que fazer nesse momento, você não vai estar, não, mas amanhã eu tenho que, puxa, mas amanhã é feriado, então amanhã é dia de preceito. Mas ao mesmo tempo eu vou levar minha família para viagem. E eu tenho que ao mesmo tempo preparar a aula de terça. E eu fico, parece uma barata tonta e não consigo fazer nada. Porque quando eu estiver na missa de preceito, eu estou pensando na família, quando eu estiver com a família, eu estou pensando no trabalho, quando eu estiver com o trabalho, eu estou pensando no chopp, e quando eu estiver no chopp, eu estou pensando no descanso, quando eu estiver descansando, eu não consigo dormir. E olha, nós sabemos que isso existe, nós passamos por isso, é muita pressão de todos os lados, nós sentimos pressão de Deus, pressão da família, pressão do trabalho, pressão dos amigos, pressão, né, para descansar, né, e a gente não consegue se organizar. Então, o mais importante é se organizar e evitar a monopolização, tá? A monopolização da religião, porque os religiosos, os monges, os santos que se dedicam exclusivamente a isso, ou talvez aqueles que têm vocação religiosa, um pastor que se dedica exclusivamente à religião, vai ter a religião como se fosse o trabalho. Como um sacerdote, o pastor normalmente tem uma outra atividade. Mas ele tem a família, que é a família da comunidade, enfim, todos nós temos essa... E o pior vício é monopolizar só o trabalho, que é o workaholismo, que é uma doença típica uma patologia típica da nossa psicologia contemporânea atual, né? Que é só trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar para trabalhar. Isso é uma inversão. O trabalho não é um fim em si mesmo. E o que eu estou explicando é exatamente isso, que o trabalho tem uma finalidade, primeiro, moral. Essa é a primeira parte. Esse é o primeiro item. Tá? O segundo item são os outros. É pensar que a ética do trabalho é uma ética não só individual da felicidade, mas é uma ética social do bem comum. Que o nosso trabalho é serviço. O nosso trabalho é uma forma de contribuir para algo além da gente.
Veja, eu comecei dizendo que o trabalho nos dá meios de subsistência e também nos dá meios de aperfeiçoamento moral, de aperfeiçoamento do caráter. Nos torna organizados, justos, prudentes, temperantes, corajosos. Nos torna pontuais, assíduos, né, cordiais. Tá? E a ética social do bem comum é a contribuição para os outros com o trabalho. Está dando para entender isso? Contribuição para mim, contribuição para os outros e contribuição para o trabalho. Tá? Ora, nós temos fins pessoais, que foram tratados na primeira parte, e nós temos fins que são empresariais e sociais. Tem 3 tipos de fins. Tá? Muitas vezes nós vamos ter que colocar o fim empresarial e o fim social, que é o que a empresa faz para a sociedade. Então eu estou servindo a empresa, eu estou servindo a corporação em que eu estou inserido. Fim empresarial. E essa corporação, essa empresa está fazendo alguma coisa para a sociedade. Então eu sirvo duplamente, eu sirvo a empresa e a sociedade. Isso muitas vezes vai me custar. E o cristianismo reconhece que há um grande valor do sacrifício. O sacrifício, como vocês sabem, é uma forma de se aproximar de Jesus crucificado. Né? Não há amor sem sacrifício, não há amor sem doação, não há amor sem renúncia. E isso é bom. Isso não é uma perda, isso é um ganho. Então, o valor do sacrifício está exatamente em servir. O valor do serviço, não, eu estou aqui contribuindo. Eu posso não estar tendo prazer. Ah, então você tem que ser temperante, porque temperante é quando você não age apenas para o prazer. Né? Por exemplo, eu particularmente não tenho nenhum prazer em corrigir prova. Faz parte do meu trabalho. Né? Nesse momento eu acho que eu tenho que pensar que eu estou servindo. Quando eu não contrato um monitor, Estou brincando. Eu acho que eu tento buscar o valor do sacrifício e perceber que eu estou servindo, é uma coisa muito repetitiva, muito frustrante, muito triste de algum modo, que não me dá particularmente nenhum prazer de corrigir prova. Mas eu tenho que fazer, faz parte do meu trabalho. Então eu vou tentar pensar nesse serviço que eu estou prestando. Então nós temos que contribuir para o ambiente de trabalho de modo positivo e motivador. Se nós estivermos de cara amarrada, se nós estivermos de cara fechada, se nós estivermos tristes, cansados e deprimidos, não no sentido técnico e psicológico, mas com energia reduzida, a gente vai contaminar. Porque existe um contágio psicológico das pessoas. Pessoas alegres, extrovertidas, felizes, transmitem, e pessoas motivadas a trabalhar, transmitem motivação por um princípio chamado empatia, que é o princípio segundo o qual nós sentimos ou repercute em nós o que os outros sentem e pensam. Mais os sentimentos do que os pensamentos, porque os pensamentos precisam ser comunicados. Mas os sentimentos não. Porque o corpo fala. É como se nós tivéssemos uma comunicação que não é só o que nós falamos verbalmente pelas palavras da boca, mas os nossos olhos, a nossa atitude, a nossa conduta, o nosso sorriso e a nossa disposição mesmo gera uma empatia no ambiente. Né? Ou ela pode ser bloqueada por um outro princípio oposto, que é o da antipatia. Né? Quando eu não sinto o que o outro está sentindo. E por isso eu o hostilizo. Né? Então, quando eu antipatizo, é quando tem um bloqueio afetivo entre mim e uma outra pessoa. Né? Então, quais são os fins empresariais? Né? Aqui no item... o item 4 vai dizer... Porque, o que é o item 4? Transmitir com naturalidade essa ética do trabalho aos outros. Só que eu estou traduzindo o que São José Maria Escrivá chama de apostolado ou evangelização. Que é quando a gente descobre um tesouro, a gente não o enterra, a gente vai e compartilha. A gente não encontra o tesouro, a gente vai exatamente, de algum modo, expandir esse tesouro que a gente encontrou, que é a felicidade individual. Se eu encontrei a felicidade individual, eu quero que os outros sejam felizes. E a minha felicidade individual, de algum modo, depende de vocês. Eu não vou falar assim, não, eu sou feliz, vocês aí, então, tanto faz. Isso é egoísmo, isso é antiético, isso é indiferentismo moral. Né? Essa pessoa ela não está plenamente feliz, porque o homem é uma pessoa humana, e a pessoa humana é um ser vocacionado à comunidade, à família e à sociedade. Então nós temos várias associações. A mais importante delas é a família, de longe. Em segundo lugar, vem a nossa associação profissional. Em terceiro lugar, vem a nossa associação política. E nós nos associamos, nós temos várias coisas em comum, por isso que é o bem comum. Eu tenho bem comum com a minha esposa e filha, e tem mais uma gatinha vindo na barriga, 4, tá certo?
eu teria uma associação no prédio, um condomínio, eu teria uma associação com o Eládio, na garantia, eu teria uma associação do Dialético, que são os meus cursos livres, meu site, eu teria uma associação com todos vocês pela cidadania brasileira. E claro, o cristianismo vai além, nós temos uma fraternidade universal com todos os homens pelo Pai comum e Mãe comum que nós temos. Não é? Então, nós temos que estar, de algum modo, como é que eu posso contribuir para minha esposa, para minha filha e para minha outra filha, para o meu sócio, minha amiga, para o meu amigo, meu aluno? Eu vou estar servindo e contribuindo. Mas o melhor modo de servir no trabalho não é assim dizer, licença, deixa eu te ajudar aí. Pode ser uma intromissão isso? Por isso eu coloquei aqui com naturalidade. Eu não vou chegar e dizer, pessoal, eu estou aqui para ajudar vocês, calma, está me atrapalhando. Eu vou servir, eu vou expandir com naturalidade, fazendo um serviço excelente. E as pessoas vão perceber, olha, esse cara tem uma coisa especial. Essa moça está tão bem disposta, tão bem alegre. Claro, ela está com a vida ordenada. Ela está fazendo o que deve fazer no momento em que deve fazer. Ela é prudente, ela é discreta. Né? Então, ela está baseada nessa ética do bem comum. O item 5 fala exatamente dos fins empresariais. Isso aqui é muito importante para a gente pensar a nossa ética profissional. Quais são os 5 fins empresariais fundamentais de uma empresa ética, de uma empresa consciente, de uma empresa... Eu tenho muita desconfiança que a garantia é assim, tá certo? Então, é uma empresa preocupada com isso. Senão, eu não estaria aqui agora. Então, a palestra é uma prova de que a empresa tem essa... A empresa é perfeita? Não, não tem nenhuma empresa perfeita, mas ela, de algum modo, busca a perfeição, como um homem piedoso busca a santidade. Então, os fins empresariais fundamentais são 5. 1. Proporcionar aos clientes serviços úteis e nas condições adequadas. Olha só, cliente, eu vou tentar fazer da melhor forma o que o cliente me contratou para fazer. Da melhor forma possível, da forma mais eficiente, da forma mais objetiva, da forma mais rápida, da forma mais certa, seja o que for. 2. Gerar riqueza de modo honesto e reparti-la com equidade. Né? A empresa tem fins lucrativos, isso não é pecado, isso não tem nada de errado nisso. É muito legítimo. Eu espero que a garantia tenha 10 andares daqui a 5 anos. Né? É muito bom ver uma empresa crescendo. É bom que a empresa cresça. E para que ela cresça, ela depende de cada um de nós fazendo a sua parte e, ao mesmo tempo, repartindo de modo equânime esse crescimento. Tá? Porque se não for assim, a empresa está explorando os seus trabalhadores. Existe um princípio no direito do trabalho que é a repartição do lucro, por exemplo, de uma empresa. Né? Então, esse é o tipo de princípio que está aqui presente. 3. Promover o desenvolvimento humano e profissional das pessoas que trabalham na empresa. Olha só, desenvolvimento humano e profissional. Foi exatamente o que o Eládio falou no começo, ao apresentar a palestra. E é o que a gente está fazendo. Eu não estou aqui para desenvolver a técnica profissional de vocês, até porque eu não a conheço, não tenho esse métier, não tenho essa capacidade. Mas eu estou aqui para contribuir à reflexão ética de vocês para o desenvolvimento do capital humano. Olha como essa expressão ela é boa. Capital humano, isto é, o capital significa que vocês têm possibilidade de aumentar o valor de vocês, aumentar não só o salário, mas aumentar a produtividade, a eficiência, a capacidade de vocês e da empresa. Colaborando, participando, usando de todas as instâncias de comunicação para contribuir. Né? Respeitando a hierarquia e a subordinação, contribuir, opinar, ajudar, participar, ser ativo, ser protagonista. Todos podemos ser protagonistas. Mesmo que o cargo, aparentemente, seja um cargo coadjuvante, seja um cargo que, não, meu cargo é secundário, terciário, quarciário, meu cargo está lá, eu sou reserva do reserva no banco. Mas o bom reserva do reserva ele está no banco gritando, motivando, fazendo, acontecendo, inclusive ele pode entrar em campo, nunca se sabe. Então não tem profissões baixas, secundárias. Né? O valor da ação se mede pelo amor com que se a pratica. Então, essa é a questão fundamental. 4. Contribuir para a preservação e melhoria do ambiente social. Ora, a Constituição Federal fala, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, e no artigo 5º ela fala que nós temos direito à intimidade, privacidade, que nós temos direito a não ser
usurpado, de que nós temos o direito a uma vida íntima digna. E, ao mesmo tempo, fala que nós temos direito a um meio ambiente do trabalho digno. Né? Quando a Constituição fala de saúde, ela não fala apenas de condições saudáveis do ponto de vista físico. Por exemplo, o operário tem que entrar na Constituição com capacete, porque isso pode... Não, existe um ambiente social, moral, um ambiente sem fofocas, um ambiente sem mentiras, um ambiente sem competição, um ambiente sem rivalidade, sem inimizade, sem hostilidade. Não quer dizer que nós nos tornemos os melhores amigos de todas as pessoas com as quais nós trabalhamos. Isso pode não ser possível. Mas nós vamos nos esforçar para ter um ambiente cordial, amistoso, fraterno, na medida do possível, né? E nós podemos contribuir sempre para essa preservação e para essa melhoria, né? Nós podemos omitir atitudes erradas, como, por exemplo, repassar uma fofoca, como ficar... né? Então, nós vamos preservar. E nós podemos contribuir, né, para esse ambiente ser cada vez mais saudável do ponto de vista moral. Um ambiente saudável do ponto de vista moral é um ambiente formado por pessoas virtuosas que se estimulam à virtude. Então, quando nós convivemos com uma pessoa virtuosa, nós nos estimulamos para ser também virtuosos, do ponto de vista positivo. Puxa, legal, aquela pessoa ela é simpática, ela é boa, ela é honesta, ela é correta, ela é pontual, ela é assídua, ela aconselha, ela pede conselho, ela é humilde. Eu vou falar depois da magnanimidade, da humildade, né? Então, 6, princípio da solidariedade, né? Não fechar os olhos para os outros. Veja que isso aqui é uma espécie de princípio da caridade. Se está uma pessoa triste, está uma pessoa melancólica, está uma pessoa cansada, está uma pessoa com dificuldade técnica, eu não sei fazer isso, tá? Não sei fazer isso. Todos nós sabemos fazer muitas coisas e não sabemos fazer outras. Qual é o grande erro de Narciso? É porque Narciso acha que, como ele é belo, como ele sabe fazer isso, ele sabe fazer todo o resto. Então ele não tem humildade para dizer, olha, eu sei fazer isso. E eu tenho que dizer que eu sei fazer isso. E não é soberba e nem vaidade dizer, eu sei fazer isso. Tá certo? Agora, isso quer dizer que eu vou dizer, olha, mas isso aqui eu não sei fazer. Me ajuda, por favor. Então, essa ideia de conjugar magnanimidade, que é a consciência das capacidades, e da eficiência, e da perfeição, e humildade, é fundamental para a pessoa que busca uma ética cristã do trabalho. Então, item 7. Nós temos que buscar unidade, colaboração e cooperação. Todos têm o mesmo fim. Nós somos jogadores de um mesmo time. Não tem sentido... olha, segunda-feira, o Golden State Warriors ganhou por 4-1 os playoffs da NBA do Cleveland Cavaliers. E os comentadores básicos dizem o seguinte, qual é a diferença? O Cleveland Cavaliers tem o melhor jogador do mundo, que é o LeBron James. Considera o melhor jogador do mundo da atualidade. E por que ele não ganhou, então? Porque o time, a equipe, o senso de equipe, não tem nenhuma estrela que quer ser o triple-double, o MVP, quer ser todo o artilheiro, que quer fazer tudo, quer bater os pênaltis. Lá tem um senso de equipe extraordinário, de modo que praticamente aconteceu de ficar todo o time reserva, que é igualmente bom do Golden State Warriors, e eles ganharam. Isso é uma lição de moral extraordinária para o trabalho. Eu não quero ganhar, eu não quero que o Vitor ganhe, eu quero que o FPA cresça, que o programa de pós-graduação cresça, que o Instituto de Ciências Jurídicas cresça, que são as instituições que eu trabalho, né? Então, unidade e colaboração. O item 8 fala de uma questão muito importante, que pode ser tema de uma outra palestra dessas, que é voltado especificamente a aqueles que exercem um cargo de chefia, direção e liderança. Ora, o líder cristão toma o seu poder como serviço. Então, a ideia de liderança se dá pela ideia de serviço, principalmente de ajudar os outros a desenvolverem as suas capacidades, a formar outros líderes, ou outros chefes, ou outros dirigentes. É ajudar os outros a terem um controle e uma capacidade tão grande de entender o trabalho que eles são capazes de mostrar aos outros o que tem que fazer. Então, isso significa servi-los, tá?
Isso aqui é extremamente importante também para aqueles que exercem um cargo especificamente de liderança. Por fim, além de aperfeiçoar a própria personalidade, de contribuir para a empresa e para a sociedade com um serviço útil, de forma colaborativa ou cooperativa, nós não queremos apenas a excelência pessoal e a excelência social ou corporativa. O item 3 significa que a nossa ética busca aperfeiçoar o trabalho em si, o objeto do trabalho. Então eu não estou pensando mais em mim nem nos outros. Eu estou pensando na excelência com que eu realizo o meu trabalho, que está completamente ligado com os outros dois. Então essa é a parte técnica da ética. Esta é a parte, literalmente, do aperfeiçoamento técnico. O que eu posso fazer para aperfeiçoar o meu trabalho do ponto de vista técnico? O que eu posso fazer para tornar o meu trabalho muito mais eficiente, por exemplo? O que eu posso fazer para conseguir fazer muito mais coisa com menos tempo? Tá? Então, o trabalho é um modo de contribuir para a sociedade. Esse é o princípio geral do bem comum que eu já expliquei. E existe um aperfeiçoamento técnico constante. Isso aqui é importante na ética do trabalho. É porque eu posso ser doutor, mas eu posso ainda ser pós-doutor. Eu posso ser especializado nisso, eu já sei fazer isso. Não, mas você tem que buscar inovar, reciclar, não gosto dessa palavra, mas reciclagem, buscar atualização, uma pesquisa num site, uma dica. O RH serve também para ajudar nesse aspecto. Aliás, no item 6 no item 6 do item 2, perdão, no item 6 da parte 2, quando eu falei da princípio de solidariedade, eu coloquei o papel do RH. Normalmente o RH tem essa função principal, essa função importantíssima numa empresa, né, de olhar pelos outros, de buscar integrar os outros, de servir aos outros também nessa integração. Então, atualização, estudo e inovação. Nós vivemos numa sociedade que é considerada uma sociedade da informação, uma sociedade do conhecimento, em que com os nossos celulares a tiracolo nós temos acesso a sites, buscando informações, buscando livros, buscando links, palestras, páginas, enfim. Nós podemos e devemos sempre aperfeiçoar e com criatividade, com inovação, com disposição, aperfeiçoar o nosso trabalho do ponto de vista técnico. A gente pensa, e a nossa sociedade, que é uma sociedade da informação, também é uma sociedade tecnológica. Então a gente pensa que, bem, o meu trabalho melhora se tiver um computador mais rápido. O meu trabalho melhora se tiver, não sei, um aparelho mais rápido, né? A gente pensa sempre que a melhoria é das coisas materiais. E é também das coisas materiais. Claro que com um computador mais rápido, mais veloz, com um programa, claro que isso vai me ajudar. Mas a questão é, eu sei mexer no programa? Eu sei usar o computador da melhor forma possível? Essa é a questão técnica que deve ser aperfeiçoada. Eu tenho a capacidade de comparar os programas, verificar qual é o melhor, eu vou tentar estudar um pouquinho mais para entender, eu vou tentar, enfim, atualizar e vou buscar contribuir para isso. O item 3 diz fazer tudo do modo mais perfeito possível. Eu comecei dizendo que a santidade é um ideal de perfeição religiosa, tanto quanto a perfeição, aperfeiçoar, é a palavra que eu usei aqui, é um ideal. E aperfeiçoar significa a busca constante pela excelência e pela superação. Né? Nós estamos sempre, sempre em busca disto. Isso significa que nós temos que cuidar dos detalhes. São José Maria ensinava isso também de forma muito clara. Não descuidemos dos detalhes, das coisas pequenas. Né? Então, a ordem com os objetos de trabalho, com os instrumentos, com as coisas materiais, com as pastas no computador, com os números anotados, tudo de forma bastante organizada, com a agenda, isso tudo vai contribuir. Bem, o objetivo é elevar o nível profissional geral. Quando nós temos alguém qualificado trabalhando conosco, o nível geral eleva-se. Isso é normal. Não por orgulho ou rivalidade. Porque, inclusive, esse que se eleva, esse que alcança mais, vai ajudar e vai contribuir para os outros. Vai se tornar um modelo. É absolutamente natural que em qualquer comunidade haja modelos. Modelos que são imitados, modelos miméticos. Então, num grupo de 3 pessoas ali, poxa, o Antônio está se destacando, o Antônio tomando a liderança. Não quer dizer que ele vai ser o representante de turma, que ele vai ser o coordenador do centro acadêmico, que ele vai ser o vereador.
Não é nada disso. Isso pode acontecer, mas espontaneamente a gente vai começar a imitá-lo e tê-lo como modelo. Isso é natural. Então todos nós temos que buscar ser modelos. A pergunta que nós temos que responder do ponto de vista ético é: como nós trabalharíamos se nós soubéssemos que todos iriam nos imitar? Isso lembra um pouquinho o imperativo categórico de Kant, que dizia que nós temos que agir como se a máxima da nossa ação servisse de lei universal para todo o gênero humano. Então, o que o Patrick faria se ele soubesse que todos iriam fazer como ele? Se ele fosse o modelo da humanidade? Bem, ele não ia ser medíocre, ele não ia ser mesquinho, ele não ia ser egoísta, ele não ia ser invejoso, ele ia, tá entendendo? Ele ia falar, por quê? Porque ele quer o bem da humanidade. Então, essa consciência nos ajuda a buscar esse aperfeiçoamento constante. E aí, por fim, para concluirmos, eu já adiantei, tem duas virtudes fundamentais para isso, tá? Que são virtudes aparentemente opostas, tá? A virtude da magnanimidade e a virtude da humildade, tá? O que é a virtude da magnanimidade? Magnanimidade é uma palavra que significa alma grande, Mahatma. Significa magnânimo, tem uma ânima, uma alma magna grande. Tá? Então, o magnânimo ele tem consciência da sua grandeza. Ele fala, eu sou grande, eu sou bom, eu faço coisas boas, eu faço coisas de modo exemplar, eu estou conseguindo cumprir o que eu tenho que fazer. Poxa, no meu exame de consciência eu vou ser magnânimo. Né? Eu conversei com a minha tia-avó uma vez, tá certo? E ela trabalhou, parece que 60 anos no Tribunal de Contas. E sabe quantas vezes ela faltou? Nenhuma. A não ser por doença. Nenhuma. Ela não teve nenhuma falta não justificada. E não teve nenhuma falta. Sabe o que aconteceu? Disseram que nunca aconteceu isso na história do Tribunal de Contas. Colocaram uma espécie de placa e disseram, essa mulher não faltou. E ela falou assim, eu não faltei mesmo. Magnânima. Não é vaidosa. O que é o vaidoso? Deus fala assim, tá vendo só? Vocês são preguiçosos, vocês faltam, ficam inventando história e não querem trabalhar. Eu passei 60 anos sem faltar. Não é essa. Ela fala assim, puxa, agora imagina quantas milhares de dificuldades ela teve durante 60 anos para não faltar nunca. Né? Então, a magnanimidade é o reforço positivo da nossa consciência em relação às coisas boas que nós fazemos. E aí, qual é a diferença da magnanimidade para vaidade, para soberba? Primeiro, eu não vou usar isso para pisar nos outros, para jogar na cara dos outros. Você tá vendo? Ó, faltona, fica faltando aí, preguiçosa, atrasada, eu que chegou antes do horário. Isso é bobagem, isso é infantilidade, isso é coisa de adolescente. Tá? Isso é terrível para o ambiente de trabalho, porque gera uma rivalidade nefanda. Tá? A magnanimidade, então, ela é consciência de que o que eu faço... olha, o item que a gente está é o trabalho. Eu estou fazendo bem o trabalho. Que bom que eu sou um instrumento. Olha, serve inútil ou serve fiel. Eu estou sendo fiel ao trabalho que eu estou fazendo. Que bom que eu estou contribuindo. Obrigado pelo reconhecimento. Aceito o reconhecimento. Não me insuflo como um pavão, não me pavoneio, mas agradeço e digo, que bom, realmente estou me esforçando para fazer isso. Agora, na ética cristã, isso deve ser temperado fundamentalmente com a humildade. Tá? A humildade é saber que esses dons não são nossos, são presentes gratuitos de Deus que nós estamos usando à disposição dos outros. Então, e a humildade é que nos permite crescer. Essa é a grande questão. O soberbo, o jactante, ele não cresce. Sabe por quê? Porque ele acha que chegou no patamar máximo. Ele não tem humildade para dizer, eu posso ir além. O humilde, ele fala, puxa, eu sou pequeno, eu sou baixo, mas eu quero ir além. E o humilde, nesse sentido profissional, é aquele que está sempre buscando melhorar. Tá? Então, ele vai dizer, puxa, realmente eu não falto, mas será que eu não me atraso? Então a assiduidade é uma coisa, mas a pontualidade é outra. Né? Veja, uma das coisas mais difíceis do mundo é a pontualidade. Talvez nós tenhamos que acordar mais cedo, talvez nós tenhamos que dormir mais cedo, talvez nós tenhamos que sacrificar uma atividade, um namoro, sei lá o que, da noite anterior. E olha só, o lazer e descanso é o dedinho, que eu vou articular com o dedo indicador. Mas eu não vou dispensar minhas atividades religiosas, e nem a minha família, e nem minhas atividades sociais. Eu tenho que fazer tudo bem. É muito difícil fazer tudo bem.
A virtude da ordem é uma virtude muito exigente, mas ela é indispensável para a felicidade. Felicidade essa que não é só individual, felicidade essa que é coletiva e de todos. Muito obrigado. Obrigado. E aí, se vocês quiserem perguntar, conversar, trocar ideias, eu estou à disposição. Rejane. Exatamente. A virtude da ordem, ela é a virtude do equilíbrio, da harmonia, de dar um passo correspondente, né? Quando você anda, quando você corre, quando você pula, é exatamente isso, equilíbrio. A virtude da ordem é equilíbrio, você entendeu perfeitamente. Equilíbrio e harmonia. Cada coisa no seu lugar, com o seu tempo, na sua intensidade. Uma coisa não pode atrapalhar a outra. Quando uma coisa atrapalha a outra, você está sem ordem e desequilibrado. Isso mesmo. Professor, ainda falando da virtude da ordem, necessariamente ela precisaria ter uma sequência, tipo, eu posso começar com a minha família durante um dia. Né? Certo. Eu posso começar com um tempo com a minha família, depois eu posso começar com um tempo no meu trabalho, depois eu posso colocar um tempo na igreja, com a religião, e depois, ou não, necessariamente eu tenho que... Não, perfil. A pergunta é muito boa. Qual é o seu nome? André, a sua pergunta é excelente. Primeiro, quem vai estabelecer a ordem cronológica é você. Cada um de nós vai dizer o que eu faço primeiro. Tem gente que malha de manhã cedo, né? Tem gente que vai à missa de manhã cedo, tem gente que vai logo para o trabalho, nem toma café com a família. E o seu tempo, a ordem cronológica do dia, você que organiza. Não precisa ser família, trabalho, religião, ou religião, família, trabalho. Agora, a proposta de São José Maria é que essa seja a ordem ontológica ou ordem real de prioridade do homem consciente. Ou seja, o homem consciente não colocaria a família antes de Deus. Primeiro, o homem consciente ama a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro mandamento é exatamente diferente do quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, que é a estrutura da família. Né? Então, eu honro meu pai e minha mãe antes de Deus. Não tem nenhum sentido. Agora, isso não quer dizer que eu vá fazer a minha oração, a leitura da Bíblia, ou o que é que eu queira fazer religiosamente, rezar o texto, enfim, antes de tomar café com a família ou ir ao trabalho. Agora, a ordem real para São José Maria é esta. Você não coloca nunca a família antes de Deus, que vem em primeiro lugar. E você não coloca o trabalho antes da família. Por exemplo, não tem nenhum sentido. Isso aconteceu com um amigo meu. Uma tragédia. Se divorciou porque tem que trabalhar. Resolveu o problema. Não estava muito difícil, não dava para conciliar. Ia se mudar, não dava para levar. Pronto. Que minhoca tu tem na cabeça, meu amigo? Tá louco, pô? Que isso, cara? Não, porque a família estava vendo que não estava valendo muito a pena, não sei o quê. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Essa é a resposta. Essa é a pergunta. Então, se eu anteponho o trabalho à família, eu já comecei errado. A família é a base. A família é de onde eu vim e para onde eu vou. A família é o núcleo afetivo, emocional. Quem não tem estabilidade emocional, afetiva com a família já está desequilibrado. Agora, como é a família, o tipo de família, se tem irmãos, não sei. Aí, não sei, é a sua vida. Se encontra no sábado, domingo. Então, como você vai lidar com a família, é a sua prudência que vai decidir. Então, isso depende muito. Tem gente que dorme pouco, tem gente que dorme muito, tem gente que precisa comer muito, precisa comer pouco. Então, a sua prudência é que vai estabelecer a ordem cronológica no dia. Essa ordem que eu coloquei aqui, 1, religião, 2, família, 3, trabalho, 4, sociedade, 5, lazer, é uma ordem real ou ontológica. Agora, a ordem cronológica da agenda do seu dia, só você pode fazer. Você pode se aconselhar com pessoas que têm uma vida mais ou menos parecida com a sua, para ver qual é a melhor forma. Né? Uma coisa, só para precisar esse ponto, que a pergunta é muito boa, o horário de acordar é algo decisivo para a ordem.
A hora que você acorda decide muito do seu dia. Decide muito do que você faz no seu dia. E isso significa a hora que você dorme, que é igualmente difícil. Então, cara, nós não somos robôs, assim, eu durmo 11 e acordo 5:30, né? Mas o ideal é ter horário para dormir e para acordar. Olha só, a minha filha, que está sendo educada, tem 3 aninhos, que é uma gatinha, ela tem muita dificuldade de horário de dormir e acordar. E todos os médicos, psicopedagogos, infantis falam, uma coisa mais importante para a criança é alimentação, higiene e sono. E a obediência dos pais, assim, que é a base de tudo isso. Isso é um esforço diário. E eu fiquei pensando, caramba, ela tem que ter horário para dormir e para acordar. Eu tenho horário para dormir e para acordar? Ou eu durmo, todo dia eu durmo horário diferente, acordo horário diferente? Né? Então, o horário para dormir e acordar é o horário que organiza bem. Né? E aí, para complementar, dividir em blocos. Por exemplo, eu aprendi isso. Eu divido em blocos. A minha manhã tem 3 blocos, a tarde tem 3 blocos com intervalo. O meu intervalo tem 2 momentos. Recebo muitos alunos na hora do intervalo do almoço, que é um blocozinho ali de 30 minutos. Dependendo da conversa, 30 minutos é um tempão. Tempo maravilhoso, 30 minutos. Pô, se eu tivesse um bloco de 30 minutos a mais por dia, faria milhares de coisas. 30 minutos eu vou, dou 5 voltas na praça e volto para casa, dou de banho tomado já. Já fiz a minha atividade física. Porque é só que eu tenho 30 minutos. Eu moro perto da praça. Né? Então, depende do meu dia, depende da minha agenda, como depende da sua agenda, do seu dia. Deu para entender a diferença entre ordem real ou ontológica e ordem cronológica. A ordem cronológica é você que vai. Tem profissões liberais, que a pessoa pode fazer o seu horário. Não é o caso de vocês, né? Então, tem gente que trabalha à noite, de madrugada, enfim. Pode continuar filmando se tá. Mais alguma? Pois não. Esses são fatores preponderantes para que o clima organizacional seja eficiente. São? Quais fatores? A virtude da ordem? Porque são. Qual é o seu nome? Jefferson. Pergunta muito boa também. O que a gente tentou mostrar? Que para que eu tenha um bom trabalho, em primeiro lugar, eu tenho que ter um bom trabalhador. Então, eu não sei a função que o Jefferson faz, mas eu sei que a função que ele faz é extremamente importante para a empresa, está ligada a outras funções, está ligado ao que a empresa faz para a sociedade. Então, eu tenho sociedade, que são os clientes da garantia, a empresa garantia, o trabalho do Jefferson, mas antes de tudo, e foi por aqui que eu conheci, tem o Jefferson. Então, tratar de ética profissional é tratar, de algum modo, da vida moral do Jefferson. E aí, equilibrando a vida do trabalhador, o trabalhador tendo ordem, ele tende a ser assíduo, pontual, equilibrado. Agora, se eu vivo num pedaço de Saigon, como diz a música, né? Na guerra do Vietnã, aquela música, acho que foi o Emílio Santiago, um pedaço de Saigon, exatamente. Em casa é só bomba, né? Eu chego em casa, é bomba, é fogo cruzado, todo mundo está se matando, a esposa está estressada, aí eu chego no trânsito engarrafado, aí o ônibus bateu e todo mundo quase que se mata no ônibus. Pô, eu já chego com a flor da pele, eu chego com os nervos, né? Eu chego no trabalho à beira de um ataque de nervos. Né? Então, eu não me diverti, eu não descansei, eu chego cansado no trabalho. A pior coisa do mundo é acordar indisposto. Né? Os antigos diziam que todo sono é uma ressurreição, você tem que renascer quando dorme. O sono, eles diziam, é uma morte. E quando você acorda, é uma ressurreição, uma nova vida. Né? Vamos lá, novo dia, nova vida. E ontem eu trabalhei até 10h30, 10h45, mas eu consegui dormir. Né? Então, quando você tem um capital humano bom, equilibrado, virtuoso, o trabalho dele vai ser eficiente e o trabalho dele ligado aos outros trabalhos com os quais ele se relaciona na empresa vai ser eficiente e, por conseguinte, a empresa vai oferecer um bom trabalho para os seus clientes e para a sociedade. E muito boa. Autoestima, autoconhecimento, autocontrole. Agora, a ordem aqui tem ordem, autoconhecimento, autocontrole e aí sim autoestima. Autoestima, Jefferson, é a magnanimidade. Você matou em cheio, você foi certeiro. Pois não. Meu nome é George. Pois não. Eu gostaria que você explicasse
Pergunta maravilhosa também. Vamos lá. Na parte 2, eu apresentei a ética social do bem comum. Eu comecei dizendo que nós buscamos a felicidade individual. Isso não está errado, isso é normal. Cada homem busca a felicidade individual. Ele será egoísta, egocêntrico, individualista, se ele, ao buscar a sua felicidade individual, desprezar os outros. Ou não ligar para os outros. Eu estou feliz se a minha esposa é. Estou nem aí. Se o Eládio é, pouco me importa se o Antônio está fazendo tudo certo. Daí, o problema é dele. Isso é individualismo, isso é antiético no sentido cristão. Tá? O respeito é o cuidado e a consideração para com os outros. É incluir os outros na minha análise de felicidade. E dizer, eu serei tanto mais feliz quanto mais eu fizer os outros felizes. Porque os outros me fazem felizes. Nós estamos em conexão, nós estamos em ligação. Nós estamos literalmente no mesmo barco. A palavra governante, em grego, significa capitão de navio. Porque a cidade era chamada navio. A polis era uma nau, a cidade era um navio. E tem um governante, que é quem está no mastro. Mas aí depende de todos. O chefe do navio depende do peso das pessoas. Porque se todo mundo engordar muito, fica mais pesado o navio. Depende de todos que remam, outros cozinham, outros, e não tem ninguém mais, uns ficam olhando para os astros. Então, o respeito é quando, depois de incluir os outros na minha análise ética pessoal, os outros que estão ao meu redor, quem são os outros? O próximo. Tá? Isso que Jesus ensina. O próximo é que está do meu lado. Pode ser o ascensorista. Né? E eu reconheço que ele é uma pessoa humana digna, livre, responsável. E, portanto, eu respeito as suas atitudes morais. Ele tem o direito à liberdade, à privacidade, à intimidade. Ele é uma pessoa humana capaz de estabelecer os seus fins, capaz de ter as suas ações livres e responsáveis. E eu respeito. Respeito é diferente de tolerar. Qual é a diferença? Ninguém tolera quem ama ou quem gosta. Mas a gente respeita quem a gente ama e quem a gente gosta. Então, o respeito é um cuidado e uma atenção de quem quer o bem do outro. Né? Então, o respeito não é dizer, respeito, deixa ele aí, que ele faça o que ele quiser. O respeito é a participação, claro, na medida em que a pessoa permitir, porque ela tem, como eu disse, privacidade, intimidade, ela tem total disponibilidade sobre a sua vida, por isso que ela é uma pessoa humana, né? Ela é digna. E eu vou respeitá-la na medida em que a ação dela não fira o bem comum. Porque ninguém pode respeitar um criminoso. Estão entendendo? Quer dizer, ninguém respeita o crime. O criminoso é uma pessoa humana, continua digna, tem direitos humanos, merece tratamento digno, mas eu não vou dizer, puxa, parabéns, você fez uma coisa bacana, eu te respeito. Não, o que você fez é reprovável. Então, na empresa, quem estiver fazendo coisas erradas, não tem que ser... A pessoa continua com respeito e digna. Ela nunca perde dignidade. Mas a ação dela é reprovável. E vejam, é respeitoso a ela querer exortá-la e educá-la a melhorar. Por quê? O argumento inicial que eu trouxe foi, a pessoa virtuosa é feliz. E a pessoa viciosa não é feliz. Então, a gente respeito, porque a gente quer que os outros sejam felizes, e ajudando, contribuindo, claro, com naturalidade, com humildade, sem querer ser o professor, o chefe, o dono, o líder moral da comunidade, né? Então, o respeito é isso. Ou você pensou em algum outro aspecto do respeito? E isso gera reciprocidade, exatamente. Né? Isso é uma coisa que a vovó dizia, uma coisa extremamente certa. Quem exige respeito, dá respeito. Claro. Não tem sentido exigir respeito e não respeitar. Eu sei que tem mais aí, cada um tem uma pergunta para fazer para o professor, mas nós temos uma videoconferência agora da Caixa Econômica Federal às 9h30, então fica como volta Vitor. Para que a gente faça as novas perguntas. Eu queria perguntar quem gostou
que nem as votações, né, do Senado. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito, tá? E eu quero agradecer muito, professor, por estar aqui com a gente, por estar partilhando essa sua sabedoria que nos encanta, que a gente fica assim, extasiado, em silêncio, ouvindo, né, e aprendendo, e que saiamos daqui com essa grande lição que eu gostei muito, né, São José Maria Escrivá, né, sobre a ordem, né, comparado com a mão, né? Deus, família, trabalho, lazer e Sociedade, cultura. Então, para mim, se nós sairmos aqui hoje, a gente vai sair com a mão, né? E saímos sempre olhando para a mão. Não tem erro, assim, né? A cola tá pronta. Olhando, né? Onde é que está Deus? Olha, e curiosamente, né? Deus é o maior, né? Está no centro, né? É o maior, tá? Obrigado por estar aqui com a gente. E, mais uma vez, se gostaram, uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Bem, aqui no plano de aula, no plano de palestra que eu passei a vocês, tem o meu site, que é o dialético.com.br. Essa palestra foi gravada, como vocês viram, em uma semana ela estará no YouTube, se vocês quiserem revê-la ou compartilhá-la, tá? Com um plano de palestra também. E a obra de São José Maria Escrivá, em português, está toda disponível na internet. Aqui, ó, escrivaworks.org, e também tem o site do Opus Dei, que é a instituição que ele fundou, .org.br, também está aqui. E no fim tem a bibliografia. Quem quiser aprofundar um pouquinho, ler mais, bibliografia em português e em espanhol também pode, eu posso emprestar com o maior prazer.